Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia, que as misericórdias divinas se renovem sobre a sua vida, sobre a vida da sua família neste dia. Eu queria trazer uma mensagem da parte do Senhor para o seu coração neste dia, e essa palavra se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, versos 4 até o verso 9. Isaías, capítulo 50, 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresento-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Palavra do Senhor. Isaías, como nós sabemos, foi um profeta do Senhor, chamado a profetizar e anunciar uma mensagem de arrependimento e juízo para o povo de Deus. O significado do nome de Isaías é: a salvação vem de Yahvé, a salvação vem de Deus. E Yahvé era o nome pactual de Deus, o nome da aliança que ele tinha com o seu povo, que mostrava quem era o Deus, quem era sobre aquele povo, quem era o dono, o Deus daquela nação. E aqui Isaías, em todo o seu livro, em todo o seu ministério, que foi aproximadamente 40 anos, ele prega uma palavra de arrependimento a um povo que estava caído, que estava sempre pecando, que havia se rebelado contra o Senhor, que buscava os ídolos e que voltava-se constantemente contra o Senhor. E aqui no livro, Isaías mostra inúmeras vezes sobre a salvação, sobre a redenção, a restauração do seu povo, do povo de Deus, chamando o povo, convidando o povo a voltar ao Senhor, a voltar aos caminhos do Senhor, a olhar para trás, a olhar para o Senhor e se arrepender. Isaías também é marcado pelas tantas vezes que ele anuncia o Messias. Quantas vezes em seu livro ele trata sobre esse assunto do Messias, do Cristo que viria para redimir o povo de Israel. Inclusive, o texto que lemos, o texto do capítulo 50 de Isaías, é um dos que nós chamamos cânticos do servo do Senhor, ou do servo sofredor, que são cânticos, são textos que se referem à pessoa e à obra do Messias, que viria para redimir, restaurar e salvar o povo de Israel. O Messias esperado, aquele que desde o começo da história foi prometido para restaurar e redimir toda a nação, ele estava sendo anunciado em vários dos textos do profeta. Ele seria a salvação, a promessa, o convite da graça, da redenção que o povo precisava. Aqui o cenário era desfavorável, a coisa não estava boa. As pessoas, o povo de Deus, os judeus estavam em pecado, voltando-se contra Deus, e aqui eles estavam sendo entregues ao cativeiro. Haviam sido derrotados e agora estavam sendo levados cativos como escravos na Babilônia. Estavam indo para o exílio.
a cidade destruída, muitos mortos e muitos levados ao cativeiro. E aqui, nesse texto, né, o início desse texto do capítulo 50 de Isaías traz uma mensagem de Deus falando que ele não abandonou o seu povo. Aqui ele usa a analogia do casamento para dizer que não deu carta de divórcio para o povo, ou seja, não abandonou. Deus não foi Deus que vendeu o povo aos seus inimigos. Deus não deixou, Deus não quebrou o pacto, quebrou a aliança, quebrou um vínculo que ele tinha com o seu povo. Pelo contrário, aqui quem fez o povo ser levado cativo foram os seus próprios pecados, foram as suas próprias iniquidades. Não foi Deus que os entregou, mas seus pecados que os fizeram ser levados cativos. Então Deus se mostra amoroso, cuidadoso, mesmo na situação de pecado do povo, Deus mostra como ainda cuida, ainda ama e ainda tem uma relação, mantém um pacto, uma aliança com esse povo. Essa aliança que não pode ser quebrada, uma aliança que não pode ser desfeita, pois foi o Senhor quem fez. Então, que Deus aponta mais uma vez para a negligência do povo em relação a não ouvir as palavras que os profetas, que Deus havia anunciado sobre juízo, sobre arrependimento, sobre o chamado de Deus voltar-se para ele. Então, o povo está sendo acusado aqui. Vocês estão onde estão cativos, estão na situação de crise que estão por causa dos seus próprios pecados, porque vocês não ouviram minha voz, porque vocês não entenderam, não aceitaram, não deram seus ouvidos para me atender o que eu tinha, para voltar para mim. É essa a mensagem que Deus quer dizer. E é interessante que a partir do verso 4, o texto que lemos, traz algumas atribuições sobre a missão do servo do Senhor. Nós já falamos do Messias, Jesus Cristo. Traz algumas atribuições dele e a sua missão de pregar a salvação, a libertação para esse povo que estava cativo. Então aqui, como um cântico do servo do Senhor, em referência ao Messias, traz atribuições e sobre a missão de Cristo, do Messias, como aquele que veio anunciar o ano aceitável do Senhor, que veio pregar as boas novas da salvação. Mas também podemos aplicar essas atribuições, essa missão ao próprio profeta Isaías como chamado para ser profeta, para proclamar a palavra e a mensagem do Senhor. E por que não aplicar a nós, como já salvos, como também profetas, de anunciar a palavra, de pregar a mensagem da salvação, de pregar a mensagem de redenção num cenário de crise, num cenário de destruição, num cenário de pecado. Então, vamos trazer então aqui, dentro desse texto, que nos mostra algumas atribuições desse servo e que nós podemos também ter para nós como chamados para pregar, anunciar a salvação que vem do Senhor. O verso 4 inicia dizendo: o Senhor me deu língua de eruditos. O que é um erudito? O erudito, se nós formos pensar, nós nos referenciamos àqueles que são cultos, inteligentes, que proclamam palavras sábias, aquelas pessoas que têm muito conhecimento. Essas são pessoas eruditas. E aqui o profeta está dizendo: Deus me deu língua de erudito, ou seja, me deu uma língua, ele me instruiu para falar, me instruiu, me deu conhecimento para falar, para pregar. E esse verso continua dizendo o objetivo desse conhecimento, dessa instrução que vem do Senhor.
O Senhor me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Esse é o objetivo. Conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, ser instruído pela palavra, tem o objetivo de levar a palavra de ânimo, de esperança ao cansado. Nesse momento de crise que o povo estava passando, o povo estava exilado. Então imagina o desânimo, o desespero que eles estavam passando. E aqui o profeta foi chamado, o servo do Senhor foi chamado para pregar uma boa palavra, uma palavra de esperança e confiança ao cansado, ao desesperado. E é isso que nós somos chamados a fazer. Dizer boa palavra aos cansados. Pense nesse momento que estamos, nesse tempo de crise, onde muitos estão desesperados, já não vê a hora disso tudo acabar, estão cheios de incertezas e dúvidas na sua cabeça de como será a sua vida daqui para frente. Pessoas desesperadas, cansadas, com medo, ansiosas, com tudo que está acontecendo. O que você tem dito a elas nesse momento? Que palavra você tem dado como um chamado por Cristo a pregar as boas novas? Que tipo de novas você tem pregado? Que tipo de palavra você tem dado a essas pessoas cansadas? Será que da sua boca só saem palavras de maledicência no governo, que só falam mal do governo, do prefeito, do governador, do sistema de saúde, da política? Ou só palavras de desânimo, palavras de desespero, palavras que, em vez de animar as pessoas e acalentá-las, acaba deixando elas mais desesperadas? Que tipo de palavra você tem dado? Eu posso dizer uma coisa: se você está aberto, seus ouvidos abertos para ser instruídos pela palavra do Senhor, você é capacitado a dizer boa palavra àqueles que estão cansados. Aqui o servo diz: é o Senhor que me deu língua de eruditos, foi capacitado pelo Senhor. E ainda diz: Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como eruditos, para que eu busque conhecimento, para ser instruído para dizer boas palavras àqueles que necessitam, que esse é o nosso chamado. Nós temos que estar atentos à voz do Senhor todas as manhãs, todos os dias, ser instruído pela palavra, para saber dar boa palavra aos cansados, aos desesperados, aos que estão sedentos por restauração, por salvação, por esperança. Primeira atribuição do servo do Senhor, do profeta, que também deve ser nossa, é ser instruídos para dar palavras de esperança ao cansado. Em segundo lugar, nós vemos versos 5 e 6, diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Aqui demonstra a obediência do servo do Senhor a ser instruídos e a atender o chamado e a ordem que o Senhor lhe dá de ir pregar uma boa palavra ao cansado. Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Ele me chamou e eu não saí fora, eu não fugi, eu não me retraí, mas eu fui obediente, cumpri o que Ele tinha para mim, cumpri o chamado que Ele tinha. E é interessante que o verso 6 diz que, pelo que Ele passou por obedecer, ofereci minhas costas ao que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e cuspiam. Aqui mostra claramente o que Cristo passou para cumprir a sua missão de anunciar a salvação, de pregar e de salvar o seu povo, de redimir o seu povo, de dar a sua vida pelo seu povo. Ele foi obediente a esse chamado, ele foi obediente à voz do Senhor, que o comissionou para essa missão, para essa tarefa, mesmo que isso significasse sofrimento e oposição
e opressão, mesmo que significasse dor para ele, e oposição de inimigos, humilhação, o servo do Senhor, Jesus Cristo, foi obediente. Aqui também para nós o chamado é esse: abrir os ouvidos ao que Deus tem nos dizer e abrir nossa mente, nosso coração para pregar, para ser levados à missão que Deus tem para nossas vidas, que é anunciar a salvação. Por mais que a gente saiba que vai acontecer de pessoas se oporem a nós, pessoas irem contra a nossa pregação, pessoas dizendo que Deus se esqueceu do povo, que Deus não está no controle de tudo, que Deus virou as costas para nós. A nossa mensagem tem que ser de esperança alcançada, tem que ser de anunciar a salvação ao povo, redenção ao povo. Ser instruído pela palavra, ouvir a voz de Deus, também implica obedecer, mesmo que isso possa significar sofrimento. Aqui nós temos o exemplo do que Cristo iria passar, e nós sabemos o que Cristo passou para cumprir a sua tarefa, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi rejeitado, e o quanto ele padeceu para que a sua missão fosse cumprida plenamente. A palavra de Deus diz que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele cumpriu sua missão com obediência, mesmo que isso implicasse rejeição e sofrimento para ele. Assim também, como cristãos, como chamados por Cristo, nós somos chamados a padecer com ele, a padecer os mesmos sofrimentos que Cristo sofreu. Claro que não nas mesmas proporções, da mesma forma, mas sofrer também por uma missão que Deus nos dá, que o próprio Cristo nos comissionou, que é de anunciar a salvação. Não a salvação que vai vir, mas a que já veio, e o juízo que virá sobre o povo. Aqui, continuando esse texto, a partir do verso 7, uma outra atribuição que nós vemos em relação ao servo do Senhor é a plena confiança em Deus, em quem o chamou, em quem o comissionou. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Mesmo diante da oposição, do sofrimento que o servo do Senhor passou, ele se mostra confiante em Deus, em seu auxílio, na sua proteção e na sua vitória. Ele diz: o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. A vergonha aqui é em relação à derrota. Geralmente, quando alguém era derrotado, isso era motivo de vergonha para o rei, para o líder do exército. Aqui ele diz: olha, nessa missão que eu tenho, eu não vou ser envergonhado, que a vitória vem do Senhor, o Senhor me ajudou, é Ele quem fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita. E aqui ele está manifestando a sua confiança na capacitação divina e na vitória que ele vai obter, de que o seu trabalho, a sua missão não será vã. Ele ainda diz no continuado desse texto: perto está o que me justifica. Aqui ele está confiante na manifestação da justiça de Deus em relação ao seu povo, em relação à sua vida. Perto está o que me justifica. Significa que ele crê que o Senhor manifestará justiça em sua vida e também em relação aos seus adversários. Tudo aquilo que ele ia passar não ia ser vão, mas a justiça de Deus será feita no seu tempo, do seu modo. E a confiança era tão plena a ponto dele dizer que não há quem possa o condenar.
Não há quem possa se opor a ele e condená-lo, mas que os seus inimigos serão destruídos, serão corroídos como a roupa, como o vestido que é consumido pelas traças. É isso que ele traz aqui. Então ele confia na justiça, no agir de Deus em sua vida. Então aqui o servo do Senhor, o profeta, e também nós temos que entender, que aprender, que Deus nos capacita para dizer e nos instrui pela palavra, para dizer boas palavras aos cansados, àqueles que necessitam, que estão nessa situação de crise. Ele nos capacita, Ele nos comissiona e nós temos que ser obedientes e confiar que todo o trabalho que Ele nos dá não é vão, porque Ele está conosco, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos fortalece. É o Senhor Deus que me ajuda, é Ele que está conosco nessa batalha, nesse chamado que Ele tem para nossas vidas. Este texto aponta para a pessoa de Cristo, para o que Ele viria a padecer, pelo que Ele sofreria, pela rejeição que Ele teria dos seus opositores, pelas dores e o sofrimento que Ele passaria para cumprir uma missão, a missão que o próprio Deus, seu Pai, havia lhe dado. E nós sabemos que Cristo sofreu até a morte de cruz, para cumprir essa missão de redimir o povo, de trazer a restauração, a salvação que tanto Isaías anunciou para esse povo corrupto e rebelde. E nós, como fomos alvos dessa missão divina, como alvos dessa redenção, dessa restauração, da salvação que Deus tem para o seu povo, como alvos disso, nós somos chamados agora a continuar essa missão. Deus, o Pai, manda o seu Filho para cumprir uma missão na terra. E o Filho agora, que nos salvou, nos redimiu, nos dá também uma missão de continuar a proclamando a boa palavra ao cansado, a palavra de salvação, a palavra de redenção, a palavra de arrependimento e restauração para a vida daqueles que se voltarem ao Senhor. Nós somos chamados a cumprir isso, cumprir essa missão de proclamar o Evangelho da salvação. E olha que tempo oportuno que nós temos, de crise, as pessoas trancadas em casa, desesperadas, com seus corações desesperados, ansiosos, incertos do que vai acontecer. Esse é o nosso momento de pregar a palavra da salvação, da boa palavra de esperança, de ânimo ao cansado, ao desesperado. Falar que há restauração, há salvação em Yahvé, há salvação no Senhor. E para cumprir essa missão, isso requer de nós ser instruídos pela voz de Deus todos os dias, ser instruídos para dar boas palavras, nos alimentar da boa palavra, da verdade, da vida, para também proclamar palavras de verdade, de vida. Também requer de nós, exige de nós obedecer ao chamado e confiar plenamente que o Senhor nos capacita e nos fortalece na obra e na missão que Ele tem nos dado. Que palavra você tem dado ao cansado, ao desesperado? Ou você também tem se desesperado e se sentido cansado? Essa palavra é para você. Que tipo de palavra você tem proclamado nesses dias de crise? O que tem saído dos seus lábios? O que você tem proclamado? Nós somos chamados para proclamar, para falar da salvação que só existe em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado. Tenha isso como um privilégio
e leve isso a sério, com dedicação, pelo que o que Deus fez na sua vida, também pode fazer na vida de outros. E você pode ser usado para isso, para proclamar essa palavra de redenção e salvação. Que o Senhor te abençoe, te capacite todos os dias, te instrua a dar boas palavras ao cansado, que necessita de esperança e de confiança no Senhor. Que Deus te use e te abençoe muito nesse dia. Em nome de Jesus.